Gente, tudo bom? Beleza? Meus amores, nós vamos começar com a parte de morfologia vegetal. Tivemos a oportunidade de trabalhar logo no início a parte introdutória, depois nós vimos características gerais sobre briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Tivemos também a oportunidade de ver a parte relacionada exatamente à reprodução dos 4 grupos. Nós vimos aí, existem aulas bem detalhadas, bem objetivas sobre esse conteúdo. Nós vimos também a parte de histologia vegetal, tudo sobre histologia vegetal. Então agora a gente vai começar a parte de morfologia e depois fisiologia vegetal para a gente fechar o conteúdo, beleza? Então a gente começa com morfologia vegetal, com morfologia da raiz e as características que a raiz ela promove para a gente, tá bom? Então eu havia comentado para vocês em monocotiledônia e dicotiledônia que existem estruturas distintas no que se diz respeito à raiz. Nós vimos que existem as raízes axiais e pivotantes e vimos também que existem as raízes em cabeleira ou fasciculada, tá certo? Então, observa aqui com muito carinho que eu vou passar para vocês alguns pontos muito importantes que são abordados para a gente, tá? Primeiro, nos aspectos gerais, funções, fixação do vegetal ao solo. É a primeira característica que nós encontramos em relação à raiz, é a fixação do vegetal em relação ao solo, né? Para que ele possa se manter, captar nutrientes a partir da raiz e com isso, né, viabilizar o seu processo o seu mecanismo metabólico, não é isso? Segundo ponto, olha lá, absorção de água e sais minerais, ou seja, nutrição. Lembra que a gente já teve a oportunidade de ver que a seiva bruta ela é transportada a partir do xilema, dos vasos xilemáticos, tá? Origem dessa raiz, você tem a origem a partir da radícula do embrião, tá certo? Então você vai encontrar uma estrutura no embrião onde eu vou encontrar exatamente a formação dessa pequena raiz, tá certo? Que é chamada simplesmente por radícula, do jeitinho que está aqui, bem bonitinho, bem destacado para vocês. Conjunto de raízes é chamado simplesmente por sistema radicular. Então você tem a raiz principal, no caso das raízes que a gente destaca da raiz axial, pivotante, né? Você vai encontrar a raiz principal, raízes primárias, secundárias, terciárias, quaternárias, tá certo? Então o conjunto dessas raízes pode ser raiz em cabeleira, que é outro grupo que a gente teve a oportunidade de ver, né? Então o conjunto dessas raízes é chamado simplesmente por sistema radicular, tá? Tipos axial pivotante, como eu havia comentado para vocês, é importante vocês terem em mente exatamente esses sinônimos. E fasciculada ou em cabeleira, que nós vimos também nas monocotiledôneas, tá? Adaptações em relação aos ambientes, aí você tem raiz em relação ao ambiente aéreo, ambiente aquático, ambiente terrestre. Tranquilo? Beleza? E aqui algumas apresentam aspecto parasitário. Existem raízes que se comportam como parasitos, tá? Captando seiva bruta, captando seiva elaborada dos vegetais que elas parasitam. Beleza? Aqui eu tenho uma subdivisão, zona de ramificação, o próprio nome já está dizendo, vai promover ramificação. Aqui você tem raízes laterais, região pelífera, região de absorção, onde você encontra os tricomas, que são relacionados exatamente a esses pelos absorventes, tá? Região de alongamento, que também posso chamar simplesmente por região lisa, e coifa, que é a área terminal, é a parte apical da raiz, que está relacionada exatamente ao crescimento com geotropismo positivo, ou seja, em direção ao solo. Essa coifa ela dá um suporte em virtude exatamente do atrito que vai ocorrer da estrutura vegetal com o solo. Beleza? Vamos ver agora alguns tipos de raízes, aquelas que são mais
abordadas para a gente, tá? Raízes, escórias ou suporte que nós encontramos em áreas de estuário, como vocês podem visualizar aqui, ó, essas raízes escórias, elas vão viabilizar um suporte maior em relação a essas plantas de mangue, a Rhizophora mangue, a Vicenia, a racemosa, a labiculária, que são plantas que estão ali naquela área lamacenta, que é a área de manguezal, tá certo? Raízes pneumatóforas ou pneumatóforos, que são aquelas raízes que apresentam uma característica interessante que os livros abordam para a gente, com geotropismo positivo e depois com geotropismo negativo, né? Elas entram no solo, conseguem promover fixação, depois elas sobem. Aí você pode dizer, mas cabeça, por que sobe? Por um fato interessante, essas raízes elas vão captar oxigênio do ar. Cabeça, captar oxigênio do ar, exatamente, porque nesses ambientes aqui que você pode observar comigo, ó, num ambiente como esse de mangue, a disponibilidade de oxigênio é muito baixa, em virtude exatamente da atividade bacteriana e fúngica. Existem vários tipos de substâncias que impedem exatamente a disponibilidade do gás oxigênio nesses ambientes, tá certo? Então, em virtude desse aspecto, as raízes pneumatóforas elas sobem para captar exatamente esse oxigênio atmosférico. Aqui eu coloquei para vocês raízes de figueira, que são raízes estranguladoras. Elas envolvem o vegetal, elas começam a pressionar, e essa pressão, em virtude exatamente desse xilema e desse floema, principalmente o floema que está mais na parte externa, ele vai ser estrangulado, por isso o nome, né? Raiz estranguladora, porque ela vai diminuir esse aporte de seiva e com isso ela consegue matar o vegetal, tá certo? Pelado. Vamos ver o próximo. Aqui nós temos as chamadas raízes aquáticas. Raízes, olha lá, deixa eu colocar aqui o piloto. Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu colocar o piloto aqui, ó, marcador de texto para a gente verificar aqui, tá? Então, ó, raízes aquáticas são raízes que se formam em plantas aquáticas e destacam-se pela abundância em aerênquima. Opa, a gente viu isso já. O que é aerênquima? São estruturas que vão propiciar o armazenamento de ar e com isso vai viabilizar exatamente o desprendimento e, consequentemente, a vida desses organismos em ambiente aquático. Um tecido com grande volume de espaços internos, que a gente já havia comentado, que auxilia a planta à flutuação e na respiração. Beleza? Tranquilo? Aqui, ó, as plantas aquáticas podem ser classificadas em lodosas, beleza? Que são as plantas aquáticas que possuem as raízes fixadas no substrato. Aí aqui eu destaquei para vocês um exemplo, a Victoria regia, a Victoria amazônica, tá certo? E aqui as natantes, que são as plantas aquáticas que flutuam livremente. Então aqui eu destaquei o aguapé, que é o exemplo aqui para a gente, o Eichhornia crassipes, beleza? Que é o aguapé. Tranquilo? Beleza? Vamos ver o próximo? Ó, aqui eu tenho raízes tabulares, característica de árvores de grande porte, de árvores grandes, tá certo? A característica principal desse tipo de raiz é porque elas são achatadas como tábua. E a principal condição desse suporte é exatamente a fusão com o caule. Elas se fundem ao caule para dar uma maior sustentabilidade. Ou seja, aquele primeiro aspecto, né, que eu havia comentado para vocês, de dar o suporte para que o vegetal ele fique ereto, né? Esse tipo de raiz tabular, ela vai potencializar em virtude exatamente do tamanho do vegetal. Não é isso? Vamos ver o próximo. Ó, aqui nós temos as chamadas raízes sugadoras, chamadas também de austórios. Poucos livros colocam essa denominação aí para a gente. Vai apresentar aspecto parasitário.
Se liga só no seguinte. Pessoal, erva de passarinho capta seiva bruta. Então ela tem o chamado emparasitismo. É o emparasito. Beleza? Ela vai captar seiva bruta. No caso do cipó-chumbo, ele vai captar seiva elaborada. O organismo que capta a seiva elaborada, ele vai apresentar o chamado holoparasitismo, o parasitismo total. Esses organismos que promovem parasitismo total, que captam a seiva bruta, eles não precisam, eles não fazem fotossíntese. Olha só que coisa interessante. Tá certo? Então, eu tenho as raízes sugadoras em plantas, nessas plantas que apresentam parasitismo. Beleza? Não confunde. Quando eu falo em epifitismo, é a planta que está por cima da outra. Tá certo? Só está por cima, não está captando nutriente não. Tá bom? Agora, quando eu falo em parasitismo, aí o contexto ele muda totalmente. Apesar daquela planta estar por cima da outra, ela está retirando nutrientes. Não está ali só como suporte, não. Vamos ver o próximo? Olha lá. Aqui você tem as raízes enlaçantes, também chamadas simplesmente por em cintura. Tá certo? Aqui nós encontramos plantas epífitas, o que eu havia comentado com vocês agora há pouco. Plantas epífitas são aquelas plantas que só ficam por cima da outra. Não vai apresentar parasitismo, não vai apresentar holoparasitismo nem o emparasitismo. Ela só fica em cima da outra em virtude exatamente do suporte. Que nós encontramos aí os dois exemplos bem clássicos para a gente, a bromélia e as orquídeas. Vamos ver o próximo? Ó, raízes aéreas. Gente, as raízes aéreas, elas ocorrem nas epífitas, como eu havia comentado para vocês anteriormente, né? Então aqui você tem em epífita, não esquece, tá? Agora, existe uma estrutura que é chamada simplesmente por velame. Esse velame é como se fosse uma dilatação na parte terminal da raiz, dessa raiz aérea. Para quê? Para captar um nutriente que está disperso na atmosfera, para captar a água que está dispersa ali na atmosfera. Então o velame é uma estrutura adaptativa para que o organismo ele capte esses nutrientes que estão no ar, beleza? Podem ser chamados também simplesmente por grampiforme, tá? Raízes estrangulantes, eu havia mostrado a vocês agora há pouco, impede o desenvolvimento da planta hospedeira, né? A planta hospedeira ela não consegue se desenvolver, na realidade ela morre. Um exemplo é o cipó e o mata-pau. E aqui as chamadas são muito comentadas, eu gostaria que vocês dessem até uma atenção mais que especial nesse grupo de raízes, que são as chamadas raízes tuberosas, tá certo? Ou que vão apresentar estruturas de reserva, elas são especializadas na reserva de nutrientes, tá certo? Então, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista anatômico, quais são as principais que são abordadas para a gente? Ó, a cenoura, olha lá, ó, a cenourinha, tá? Como ela se comporta, como é que ela está disposta no ambiente. A beterraba também é outro tipo de raiz. A batata doce é outro tipo de raiz aqui, né? Bem bonitinho aqui pra gente. O rabanete e o último aqui, a mandioca que eu coloquei para vocês, que pra gente é a macaxeira, né? Mandioca é chamada mais no sul. Pra gente aqui no Nordeste, Caba da Peste, aqui em Pernambuco, é chamado simplesmente por macaxeira. Então, observe que são raízes que se apresentam para a gente com um percentual alto de nutrientes, beleza? Então, é a nossa primeira aula sobre morfologia vegetal. Espero que vocês tenham gostado, né? É importante que vocês percebam exatamente essas características que existem no que se diz respeito a essas raízes. Se liga que eu não havia comentado para vocês, mas
Entre a raiz e o caule eu tenho uma região que delimita essas duas estruturas, que é o colo coleto. Então, a parte da raiz que está abaixo do solo, tá certo? E a parte da raiz que está e a parte do caule que está acima do solo, esse intermédio entre essas duas estruturas é chamado simplesmente colo ou coleto. Beleza? Então fica mais uma aulinha aí sobre morfologia vegetal, tá certo? Próxima aula a gente vai trabalhar características gerais sobre o caule, anatomia do caule. E fica com Deus, tudo de bom para tu. Tenha sempre Deus no teu coração, tudo dá certo.